Shalom. Como está a expectativa de vocês para as novidades que Deus já preparou para você nesse ano? Amém? Fale para o irmão que está ao seu lado. Jesus te ama. Você pode ser mais firme. Jesus te ama. Por isso, Ele manda te dizer que Ele está voltando. Você está pronto? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos 12, a partir do versículo 1. Amém? Romanos 12, a partir do versículo 1. E diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fechem os seus olhos nessa noite. Pai, te agradeço pela oportunidade de estar, Senhor, mais uma noite aqui. Sei que o Teu Espírito irá trabalhar de uma maneira sobrenatural. Sei que o Teu Espírito irá fazer coisas tremendas. Então, toma a frente, Senhor. Que eu possa, Senhor, diminuir, Senhor, e que o Senhor possa crescer, Senhor, nessa noite. Eu sei que o Senhor irá trabalhar de uma maneira sobrenatural. Eu sei que o Senhor irá fazer. Então comece, Senhor, a trabalhar, Senhor, em nossas mentes, Senhor. Comece, Senhor, a fazer, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Eu declaro que o Teu Espírito tem liberdade de se movimentar nesse lugar. Eu declaro que a Tua presença, Senhor, possa ser nítida nesse lugar. Não aceito, Senhor, nenhuma manifestação contrária. E eu declaro nessa noite que o Teu Espírito irá falar, Senhor, para a Sua igreja. Usa-me, Senhor, como um canal, Senhor. Permita, Senhor, que eu fale somente aquilo que o Senhor quer falar com a Sua igreja nessa noite. Eu não quero falar aquilo que eu quero, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Então eu estou disponível, Senhor, para que o Senhor possa fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos vendo durante esse início de ano que as pessoas elas já estão com suas vidas bem resolvidas. As pessoas elas já estão bem decididas no que elas querem para suas próprias vidas. Elas já sabem o que elas querem fazer, visto que nós vimos que no final do ano as pessoas elas estavam bem desanimadas, elas estavam bem abatidas, porque elas estavam sentindo medo e não sabiam o que as aguardava durante esse novo ano. Mas o que nós estamos vendo são pessoas prontas e decididas e pessoas que sabem exatamente o que querem para suas vidas. E aquele cenário de derrota ou de tristeza ou uma possível falta de esperança já foi embora, certo? Mas estamos vendo as pessoas focadas em tudo. Focadas em seus estudos, focada talvez em um pré-vestibular, focada no seu trabalho, em ter uma carreira bem-sucedida, ter a sua própria casa, ter uma casa própria, tirar a sua habilitação, possuir o seu carro, a sua moto, enfim. As pessoas elas querem muitas coisas, mas talvez você esteja se perguntando, qual é o problema disso tudo? Nenhum. Você pode sim querer ter as suas coisas, você pode querer possuir bens, mas o problema está no momento em que você foca demais na sua vida e você esquece de focar em Cristo. Quantas vezes, durante esse ano, você já perguntou para o Espírito Santo o que Ele queria fazer através da sua vida? Quantas vezes você já se permitiu ser usado pelo Espírito Santo durante uma ocasião? Será que você tem dedicado o seu tempo em crescer dentro e através da sua vida? Ou você deixou de se dedicar a Cristo? O que você tem feito? Como vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas? Nós vemos no versículo 1, que diz: Portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto
racional de vocês. Buscando mais a fundo, nós vamos ver que a palavra sacrifício é conhecida como karban, palavra oriunda do hebreu karov, que significa vir para perto de Deus. Quando nos oferecemos como sacrifício vivo, entendemos que nós estamos nos aproximando de Cristo. Mas nós temos que entender que para nos aproximarmos de Cristo, como um sacrifício vivo, nós também precisamos estar em santidade, um sacrifício vivo e santo. E logo após isso, nós precisamos estar de acordo e agradar a Deus através disso. Então, assim nós estaremos oferecendo o nosso culto racional. Porém, as pessoas elas não estão entendendo isso. As pessoas querem somente viver Romanos 12, a partir do versículo 2. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas as pessoas estão se esquecendo que antes de viver a boa, perfeita vontade de Deus, renovar a sua mente, elas precisam se apresentar a Cristo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Com uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável, para depois sim se tornar capaz de viver a boa vontade de Deus. Nós já estamos sabendo, sabemos como funciona um sacrifício na Bíblia. Talvez você já tenha lido sobre isso. E geralmente o sacrifício, quando a palavra sacrifício é mencionada na Bíblia, nós também vemos a palavra adoração. Geralmente, durante um culto, o sacrifício era algo extremamente necessário e era algo que não podia faltar. E eu pergunto para vocês nessa noite, como está o seu sacrifício? Hoje você rendeu um sacrifício vivo a Deus, santo e agradável? Como está a sua postura? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem perspectiva nenhuma, mas vocês precisam lembrar de uma coisa. Se vocês querem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vocês precisam se oferecer primeiramente como sacrifício vivo. Amém? Porém, nesse tempo, os cristãos estão desapercebidos. Existe um espírito maligno que tenta rodear a igreja e tenta fazer com que as pessoas percam o foco, as pessoas se esfriem, as pessoas se afastem da presença de Deus. Mas muito mais do que repreender esse espírito que talvez tenta afetar a sua vida, você precisa mudar a sua vida. Amém? Como você vai repreender um espírito quando você dá liberdade para que ele atue em sua vida? Como você vai dar comando a um espírito, sendo que você ainda não resolveu suas coisas dentro de você? Mas como você vai mudar a sua vida? Através da mentalidade de mente. Amém? Vemos que alguns cristãos não estão praticando as palavras contidas no versículo acima. E diz, versículo 2, não se amoldem no padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece no meio da igreja e também no meio do corpo de Cristo é que as pessoas elas estão se acostumando com o padrão do mundo, quando, na verdade, elas deveriam expulsar o padrão do mundo de dentro de você. Prestem atenção. As pessoas elas tendem a querer adaptar a vida cristã com conceitos mundanos, com coisas que não condizem com o conceito cristão. Mas você precisa entender que para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa mudar de vida. Você precisa se apresentar como um sacrifício. E depois você precisa mudar a sua mente através de uma atitude constante. Amém? O mundo não é o mundo que tem que entrar na igreja. O mundo precisa sair de dentro de você. Por isso, o versículo diz, transformados, que significa na prática, pela renovação da sua mente, que é através da leitura da palavra, do conhecimento de Cristo. A sua vida só vai decolar quando você decidir praticar tudo aquilo que você ouve. Durante esse início de ano, quantas palavras você ouviu, ou quantas coisas você ouviu que te motivaram a fazer algumas coisas de maneira diferente? Mas ouvir é muito fácil,
O que se torna difícil é a prática de tudo aquilo que nós ouvimos. Quantas vezes nós ouvimos diversas palavras que foram em direção às nossas vidas e que se nós mudássemos a nossa mentalidade e começássemos a efetuar e começássemos a realizar tudo aquilo que nós ouvimos, a nossa vida seria totalmente afetada, totalmente transformada. Então, o que eu quero falar para vocês aqui nessa noite é: lembre-se das palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Lembre-se daquilo que você ouviu. Se você deseja viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa mudar de vida. Não adianta você querer buscar coisas, não adianta você querer buscar a sua vida, querer conquistar coisas para a sua vida, se você não tiver consigo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Isto quer dizer exatamente sair da teoria e ir para a prática também, pois o Senhor não gosta quando ficamos em cima do muro, falando muito e vivendo pouco. Não existe meio termo para Cristo quando se trata da questão ser. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo. Você precisa se decidir. Você precisa saber hoje o que você precisa fazer, o que você quer para a sua vida. Se você quer viver as boas e perfeitas vontades de Deus, você precisa mudar de vida. Mas para mudar de vida, você precisa mudar a sua mente. Não tem como você viver a vontade de Deus se você continua levando a sua vida da mesma maneira que você levava há anos, se você não muda a sua mentalidade. Amém? Abram comigo em Mateus 10:39, por favor. Amém? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Este texto é exatamente relacionado a tudo que nós estamos falando aqui. Pensem comigo. Quando nós estamos buscando a nossa vida, nós perdemos. Mas, quando nós perdemos a nossa vida por amor a Cristo, nós a encontramos. Agora voltamos na reflexão que fizemos no início desta mensagem. Muitas pessoas já começam o seu ano com tudo. O cenário que nós vemos de derrota, de tristeza, de angústia, já não é um cenário mais presente. E como eu falei, não há problema nenhum nisso. O que acontece é que as pessoas estão praticando a busca da sua vida. As pessoas começaram o seu ano tentando achar a sua vida, mas esqueceram que quando elas tentam achar, buscar e almejar pela sua própria vida, sem antes perdê-la para Cristo, no final elas acabam se perdendo. O raciocínio de Jesus sempre foi muito louco. Quem está fazendo o plano anual de leitura consegue ver só em Mateus as coisas que Jesus falava. E você se constrange e vê, caramba, eu realmente faço isso, ou, poxa, eu preciso mudar de vida. Então, enquanto você acha a sua vida, você já assina uma sentença de perca. Porém, quando você decide perder a sua vida para Cristo, você a encontra, você se encontra. Então, hoje, reflitam comigo. Se vocês estão depositando o seu tempo, procurando a sua vida, vocês estão perdendo o seu tempo. Mas se vocês depositam a sua vida por amor a Cristo, vocês estão ganhando. Então, muito mais do que as coisas que você pode receber através de Cristo, você garante também a sua salvação. Quando você se dedica a Cristo, a Bíblia, a leitura da Bíblia já se torna algo rotineiro, já começa algo a queimar dentro de você. Então, muito mais do que se entregar como sacrifício, você também está lendo e absorvendo tudo o que a palavra diz. O mundo já não é mais o mundo. Os pecados já não fazem mais parte de você. Quando a palavra entra, você transforma a sua mente. E aí, então, você se torna capaz para comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E será que existe melhor coisa do que isso? Pergunte ao seu irmão. Será que existe?
Será que existe coisa melhor do que viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Precisamos entender que chegou o tempo de nos dedicarmos inteiramente à palavra, à leitura da Bíblia, porque é através dela que nós iremos transformar a nossa mente. Então, quando nós nos dedicamos como um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, e nós começamos a buscar a renovação da nossa mente, nós estamos prontos para ver as boas vontades de Deus. Amém? Não dá tempo mais de nós desistirmos, muito menos fraquejar, muito menos queremos parar. Não dá tempo. Precisamos decidir hoje viver as boas vontades de Deus, mas para isso nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos nos sacrificar e nós precisamos mudar a nossa mente. E isso só acontece quando estamos focados demais em nossa vida. Tire o seu foco da sua vida e se dedique a viver para a própria vida, que é Jesus. Eu vou repetir. Tire o seu foco da sua vida e foque na própria vida, que é Jesus. Abra a mão. Fala para o irmão que está ao seu lado. Abra a mão da sua vida por amor a Cristo. Ontem, quem estava aqui no team conseguiu sentir algo sobrenatural. Amém? Nós tivemos uma oração poderosa. Deus falou fortemente em nossas vidas. Nós fomos transformados. Deus falou. E eu sei que algo vai acontecer. Mas nós como igreja, precisamos estar prontos e decididos a viver em novidade de vida. Mas para nós vivermos em novidade de vida, no ano das novidades, nós precisamos nos apresentar primeiramente como sacrifício. Não se esqueça disso. Hoje vocês precisam entender que vocês precisam sair daqui como um sacrifício vivo, santo e agradável. E vocês precisam mudar a sua mente através da busca do Espírito Santo. Somente assim a sua vida vai decolar. Não adianta você querer buscar pela sua vida, pelas suas coisas, sem antes se dedicar a Cristo. Não adianta de nada você querer buscar as suas coisas, os seus bens, se você se esquecer de Cristo. Quem é você sem Cristo? Você já parou para pensar nisso? Quem é você sem Cristo? Ou melhor, quem era você antes de Cristo? Muitos aqui já são cristãos. Talvez muitos cresceram dentro da igreja, como eu, basicamente. Mas existe um tempo nas nossas vidas que a gente sempre passa por conflitos. E a pior coisa da minha vida foi querer viver uma vida sem Cristo. Quem já teve uma vida fora da igreja sabe que é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida sem forma. Do que adianta querermos viver uma vida sem sentido e sem forma, quando nós encontramos Cristo, muito mais do que nos apaixonarmos por Ele, Ele dá sentido às nossas vidas de novo. Amém? Amém. E vocês precisam entender que, como eu disse no início, nós estamos às beiras de um grande avivamento e nós sabemos que Jesus, Ele está mais próximo do que imagina. E as pessoas, elas clamam pela volta de Cristo. Então, mais do que nunca, vocês não podem deixar que um espírito maligno tente parar vocês e tentem fazer com que vocês não se apresentem como um sacrifício vivo. Esse espírito vem e tenta trazer um desânimo, tenta trazer um cansaço. Mas, se nós pararmos para analisar, esse espírito ele só traz frieza, ele só traz cansaço quando você está dentro da igreja ou quando você tenta se dedicar às coisas espirituais. Por um acaso, quando você está estudando ou por acaso, quando você está se dedicando à sua vida, você sente desânimo? Você sente fraqueza? Você sente cansaço? Por quê? Porque você está focado na sua vida. Quando nós estamos focados na nossa vida e esquecemos de quem Cristo é, nós estamos retrocedendo. E quando no início da caminhada nós começamos a caminhar com Cristo, esse espírito ele tenta desanimar,
tenta te afastar da presença de Deus. Mas vocês precisam entender que vocês precisam ser mais fortes do que nunca. E que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela é única. Vocês precisam querer experimentar disso, mudando a sua vida e mudando a sua mentalidade. Amém? Hoje, nós precisamos sair daqui e tomar uma decisão de fazer diferente, uma decisão de mudar de vida. Faça diferente. Nós estamos no meio de janeiro. Ainda dá tempo de fazer diferente? Ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido? Ainda dá tempo de fazer diferente? Diga para o irmão que está ao seu lado, ainda dá tempo de fazer diferente? Ainda dá tempo de ir atrás do seu irmão. Ainda dá tempo de clamar pela sua família. Mas para isso, você precisa se entregar como um sacrifício vivo. Você precisa estar pronto. Você precisa mudar a sua mente. Porque nós precisamos estar prontos para viver a boa vontade de Deus. E nós precisamos ir. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos nos conformar com as coisas normais, com as coisas naturais. Nós precisamos sair daqui hoje pensando de uma maneira totalmente diferente, querendo fazer as coisas da maneira diferente, para assim, antes de querermos pensar em conquistar as nossas coisas, nós precisamos dedicar a nossa vida a Jesus. Amém?